Você é daqueles que sempre cumprem com a obrigação? Parabéns, você é um servo inútil. Queridos amigos, salve Maria! Hoje a igreja celebra a memória de São Leão Magno, um grande papa do século V, Leão I, também chamado de Magno. Foi o primeiro papa que recebeu o título de Magno, que quer dizer grande. Ele viveu numa época terrível, em que Roma estava em ruínas, desolada, e ele teve que enfrentar a invasão dos bárbaros, chefiados por um bárbaro que ficou célebre e famoso, chamado Átila, o rei dos Hunos. De Átila se dizia que debaixo das patas do cavalo dele nada nascia. Tão terrível era este bárbaro chamado Átila, e que foi detido às portas de Roma por um ancião, um papa venerável chamado Leão I, que depois ficou conhecido como Leão Magno, recebeu este título. E o evangelho de hoje me fez recordar muito este grande santo, porque o evangelho vai falar, o evangelho de São Lucas, e vai nos contar aqui que Nosso naquele tempo disse: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. O grande ministro inglês Winston Churchill, quando ele estava no período terrível da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava naquele período de resistência, ele fez um discurso que o tornou célebre. Entre outras coisas que ele disse, ele afirmou: se todos os ingleses cumprirem com a sua obrigação, a Inglaterra está perdida. Ora, ele tinha uma noção muito clara de que nos momentos de tensão, nos momentos de crise, de grande responsabilidade, como é o caso de uma guerra, os homens não podem apenas cumprir com a sua obrigação. Tem que fazer mais, porque cumprir com a sua obrigação merece um título de servo inútil. E São Leão Magno tinha uma noção muito clara disso. Era um homem venerável, um ancião, que já podia, como que pensar, fiz tudo o que tinha que fazer. Átila vai invadir Roma. Que posso fazer contra o inimigo do tamanho desse gigante, cuja pata do cavalo onde passa nada nasce? Que posso fazer eu, um homem sem armas? São Leão não pensava assim. E ele foi até a entrada de Roma, e é célebre esta cena que foi depois retratada por artistas, em tapeçarias, em pinturas, etc. Ele estava num burrico, acompanhado de alguns, e Átila com seus guerreiros, quando chegou diante daquele venerável ancião, ele recuou e não invadiu Roma. E a gente pensa, Roma naquele tempo, ruínas. Tudo era ruim em Roma. Mas como dizia o nosso fundador, quando um papa é santo, nada é ruína em Roma. E é isso que aconteceu com Roma daquele tempo, porque tinha um papa santo à sua frente, Leão o Magno, e enfrentou com a sua presença aquele bárbaro que avançava. Por quê? Porque não era daqueles que cumpriam apenas com a sua obrigação. Tenhamos isto presente e imitemos o exemplo dos grandes santos e não sejamos servos inúteis. Cumpramos com a nossa obrigação, sim, mas temos que fazer muito mais do que o Senhor nos pede, porque o Senhor espera de nós tudo, porque tudo Ele nos dá. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Gloria Patri et Filii